Dr. Rogério Silva, o maior cardiologista do Goiás. Atende no Einstein, no HCor, é meu amigo e vai palestrar para vocês. Vamos ver, eu acho que tudo que eu falei, ele vai falar tudo o contrário. Será? Acho que Uma salva de palmas, doutor. Acho que não. Obrigado. Qual que é seu, meu irmão? Obrigado. E aí, gente, tudo bem? Que bom tê-los aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a vida de vocês não será mais a mesma. Vocês estão vendo isso? Vocês imaginam o que é isso? Não, né? A cada número que passa, é um atestado de óbito em tempo real. 649 pessoas morreram nas últimas 14 horas, 5 minutos e 26 segundos. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a origem de todas as doenças? Do câncer, das doenças cardiovasculares, que são essas as causas de morte. A gente vai chegar no final do dia aqui com mais de 1.100 mortes hoje, de apenas uma causa. E de onde que vem? Se nós vivemos hoje a era da inteligência artificial, se nós vivemos hoje a era da tecnologia, onde a gente enxerga literalmente células, temos os remédios mais avançados do planeta, médico em cada esquina, psicólogo em cada prédio, nutricionista, tecnologia, informação, você tem literalmente tudo que você precisa na palma da sua mão. Agora, por quê? 650 mortes. Isso aqui é tempo real. A cada atestado de óbito assinado e carimbado, é alguém que se foi. É um filho órfão, é uma esposa viúva, é um pai chorando. Agora, de onde que vem? Qual que é a origem? É espiritual? É da alimentação? É da falta de exercício? De onde? De onde que vem? Qual que é a origem principal de todas as doenças que nós temos hoje? A obesidade. 70% da população brasileira hoje está com sobrepeso. Eu quero trazer para vocês hoje uma base científica da qual eu participo, inclusive como pesquisador, como autor de livros, mostrando para vocês que a origem de todas as doenças está na mente de vocês. Está na emoção. Eu não trago um papo de teologia, de espiritualidade, de conhecimentos diversos, não. Tudo que eu falar, você pode pesquisar e tem base científica, inclusive na própria pesquisa feita por mim, publicada no Journal of Interdisciplinaries Studies, com mais de 470 mil pessoas. Pode passar. Nos últimos 5 minutos, quantas pessoas você acha que morreram de doenças cardíacas? 183 pessoas morreram nos últimos 5 minutos. Só por doenças cardiovasculares no Brasil, a gente já está chegando a quase 500 mil de pessoas por ano. Já parou para perceber quantos filhos órfãos? Quantos maridos, esposas viúvas? Agora, o que a medicina tem feito? Será se nós temos, eu como médico, tenho feito tudo que é necessário para que as pessoas não morram precocemente? Sabe quantas pessoas morreram precocemente o ano passado no Brasil? 300 mil pessoas. Mortes súbitas, inesperadas, sem aviso prévio. De onde que está vindo isso? É a vacina? É a pandemia? Será?
É o sedentarismo? É a obesidade? Será? Agora, qual que é a origem de tudo isso? E hoje, nos próximos 45, 50 minutos, vocês vão ter uma visão clara, científica, do que tudo isso significa. Pode passar. Como eu falei, a maioria dessas pessoas, essas 650 pessoas que morreram, tomavam remédios, faziam exames, estavam no médico. Às vezes acompanhado por pessoas como eu, que estudaram 12, 13 anos da vida para salvar vidas. Mas sabe qual que foi o meu desafio no consultório? Era chegar na frente de uma pessoa de 45 anos de idade e falar assim, cara, tu infartou. Mas, doutor, eu não tenho nenhum fator de risco, doutor. O meu pai nunca infartou, eu não sou obeso, eu não sou sedentário, eu me exercito, eu como direito. Como é que eu fiquei doente? Como eu infartei? Como é que eu tive câncer se na minha família não tem, ou tem, mas eu fiz o perfil genético e não tinha nada de genética? E aí, às vezes, eu sei que é mais fácil a gente falar, não, é porque você não comia direito, é porque você não dormia direito, era porque você não se exercitava. Pode passar. A saúde emocional mata tanto quanto o tabagismo. Esse estudo foi da década de 80, onde ele mostrava que 32% das pessoas que infartavam tinham problemas emocionais. Mas o que tem a ver a emoção com o infarto? A emoção com o câncer? A emoção com a obesidade? A emoção com uma doença pulmonar? A emoção com um suicídio? A emoção com uma depressão? O que tudo isso está ligado? Primeiro você precisa entender que você é um ser emocional. A emoção, ela faz parte da sua sobrevivência. É graças a ela que você está vivo. Graças à misericórdia de Deus que te criou e te tornou esse ser capaz de ter estímulos, de ter capacidade de sobreviver antes mesmo de você pensar, antes mesmo de você calcular. Se você estiver dentro da tua casa e escutar um tiro, um barulho de um tiro, qual que é o teu instinto? É se esconder para se proteger. Mas de repente era uma criança soltando uma bombinha lá no pátio da sua casa. Mas de repente era apenas um saco de coisa caindo. Mas o teu instinto de sobrevivência, a tua emoção, ela reage. Isso porque entre o tempo do estímulo ser captado pela audição, pela visão, pela sensação e chegar ao nosso cérebro racional, alguns atrasos de milissegundos. Tudo é captado pelo nosso firewall, que é as amígdalas. Tudo é captado por ela, é processado por ela. E toda reação sua vem daqui. Depois, esse estímulo chega ao teu córtex pré-frontal. E aí sim ele é interpretado de forma racional, objetiva. A emoção, quando doente, quando desorganizada, quando desregulada, gera a tua vida. E a capacidade de você adoecer. Pode passar. Nunca fomos tão monitorados. Você deve ter um report aí, verificando seus batimentos cardíacos, se você tem uma arritmia, quanto que você dormiu, sua oxigenação. Os exames são tão avançados hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer tanta coisa. Tanta coisa. Mas eu sou categórico em falar que quanto mais a tecnologia avançar, quanto mais a ciência avançar, quanto mais as pesquisas avançar, mais doente a humanidade ficará. Sabe por quê? Porque
estão desprezando o básico, o natural, que é o quê? A sua emoção, os seus sentimentos. Estão esquecendo que você é um ser que pensa, que sente, que a sua felicidade ou a sua alegria ou mesmo a sua tristeza, a sua dor e o seu sofrimento, ele independe de quanta tecnologia você tem ao seu dispor, de quanto dinheiro você tem. Há uns meses atrás eu atendi um paciente que chegou para mim e falou assim: doutor, eu tenho um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. A gente estava no maior hospital do Brasil, reconhecido como o melhor hospital da América Latina. 3 filhos, a esposa e ele. E uma notícia: infelizmente, não posso fazer mais nada por você. Em poucos dias, você vai morrer. Ele olhou para mim e falou assim: doutor, eu daria tudo, todo o meu patrimônio, que são de milhões. Eu tenho helicóptero, eu tenho jato, eu tenho fazendas, eu tenho empresas. Eu daria tudo isso para que eu pudesse passar uns 2 anos a mais com os meus filhos. Sabe o que eu falei? Infelizmente. Nem eu. Lógico que uma decisão como essa, uma fala como essa, ela não passa só pelo meu crivo. Nós temos uma equipe multiprofissional, nesse caso era um câncer de pulmão, e ali eu, como o paciente era meu, a gente sempre tria, né, a mensagem final com o médico responsável. E eu fui o responsável por dar essa notícia. Ver a esposa chorando, os filhos chorando e ele chorando. A minha única esperança agora, doutor, é o céu. Mas e os meus filhos? Eles vão crescer sem pai, sem mãe, porque a mãe também vai estar doente. E agora? O que motivou esse homem? Ou por que ele adoeceu? Doutor, eu sou jovem, eu me exercito, eu como direito, eu acredito em Deus, eu vou à igreja. De onde que veio esse câncer? Por quê? Foi frente a momentos como esses que eu decidi estudar um pouco mais. Sair um pouco fora da casinha, da medicina tradicional, mergulhar um pouco mais na história. Qual foi os momentos mais decisivos da vida? Não o que ele comeu, o que ele deixou de comer, o que ele deixou de fazer ou não, se ele bebia, se ele fumava. Não somente isso, mas entender a história da vida dessa pessoa. Ele tinha pai? Ele tinha mãe? Como que era o relacionamento deles? Em que momento da vida ele começou a adoecer? E aqui não é o nascimento de uma célula cancerígena. Nós vamos entender muito mais sobre isso. Mais de 19 milhões de pessoas morrem por ano no mundo, só de doenças cardiovasculares. Esses dados são preocupantes, porque eles só aumentam. Hoje, eu olho para um auditório como esse, e eu sei que 70% de vocês que estão aqui estão sofrendo por um ou mais desses problemas psicoemocionais que eu vou citar. Depressão, ansiedade, estresse e traumas. Isso vem de uma grande pesquisa que eu realizei. Hoje, aproximadamente no país, nós temos 12% da população adulta com diagnóstico de depressão. Só que para cada um que tem um diagnóstico, nós temos uma pessoa que tem sinais e sintomas e não tem a doença. 60% das pessoas adultas hoje sofrem com transtorno de ansiedade. 30% de todo mundo que trabalha hoje tem sinais e sintomas de burnout.
No Brasil hoje, 64% de todo brasileiro sofreu um ou mais impactos ou experiências adversas na infância que nós podemos considerar que são traumas que impactam a vida ad eterno. Pode passar. Nós tratamos o colesterol, tratamos a pressão, tratamos o peso, mas esquecemos do principal. O que aconteceu com você? O que você carrega? Raiva, mágoa, ódio, tristeza. Os médicos não perguntam. Se você for num consultório do cardiologista, sabe o que ele vai te perguntar? O que você está sentindo? Se você for no consultório do ortopedista, sabe o que ele vai perguntar? Aonde que está doendo? Se você for no consultório do endócrino, sabe o que ele vai perguntar? O que você está comendo? Por que sua glicemia está tão alta? Essas são as perguntas que eu fazia antes de entender que isso não tem nada a ver. Que isso não é o ponto principal. Porque, queridos, a dor que faz uma pessoa infartar não é a doença. Assim como o peso não é o problema, a doença em si. Quando a pessoa está infartando, ele sente dor, isso é apenas o corpo dele falando assim, meu filho, corre para o hospital, que a sua artéria está fechando. Essa é a doença. Quando você ganha peso, é o corpo falando, meu filho, olha para dentro de você, que tem algo de errado acontecendo, por isso você está comendo mais. Por isso que você sente fome mesmo após o almoço. Porque não é uma necessidade física. Eu desafio você a encontrar uma pessoa que teve câncer de mama ou câncer de ovário, que não tenha passado por um trauma que a gente chama com T maiúsculo, um abuso sexual ou um abuso emocional ou físico. Eu desafio você. Nós temos pesquisas aonde pegamos. Infelizmente, nós não investimos muito nisso. Eu falo nós porque eu sou da classe médica. E essa pesquisa colocou 150 mulheres dentro de um hospital e elas seriam submetidas a uma biópsia de mama. E convidaram alguns psiquiatras para que entrevistassem essas mulheres. Eles não sabiam por que elas estavam ali. Mas eles tinham que afirmar, ao final dessa entrevista, qual dessas mulheres teriam ou não câncer. 97% de acerto, só com base na história emocional delas. Só com base no que ela viveu. Pode passar. Esse estudo chamado Interheart, eu como médico sempre tenho que trazer algo que seja realmente provado cientificamente. Esse estudo foi feito em mais de 50 países. 32,5% dos infartos tinham estresse. O estresse hoje é o principal, não é mais o terceiro. Vocês vão entender depois com o estudo que eu mesmo fiz, que é o primeiro fator de risco para a doença cardiovascular. Que a depressão, que a ansiedade, que os traumas. Sabe por quê? Porque não é a comida, não é o exercício, isso é importante, mas não é isso que governa a sua vida. Não é isso que faz você acordar de manhã, levantar e sair para fazer o exercício. É o que vem antes disso. O que te motiva, por exemplo, a comer além do necessário? O que te motiva, por exemplo, a saber, meu Deus, eu sei que eu preciso me exercitar, eu sei que eu não posso comer, mas tem algo dentro de mim que me faz comer mais, que faz eu não ir para a academia, que todos os dias eu sei o que eu preciso fazer, mas por que eu não faço? Sabe por que eu não faço? Porque tem algo muito mais poderoso dentro de mim do que o racional, do que a palavra do médico que fala assim, filha, a senhora precisa se exercitar, a senhora precisa ir para a academia, a senhora não pode comer isso, aquilo. Eu entendi que isso não tem valor. Sabe por que não tem valor? Porque as pessoas, e mais de 70% delas, carregam dentro delas algo que é muito mais forte do que uma simples
racionalidade. Todos vocês sabem que exercitar faz bem para a saúde. Quantos aqui fazem pelo menos 200 minutos de exercício por dia? Não precisa responder. Você sabe? Por que você não faz? Todos vocês sabem que estar acima do peso aumenta o risco de 13 tipos de câncer, de doença cardiovascular, de infarto de AVC, de doença autoimune. E por que você não consegue emagrecer? O porquê que 92% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso depois de 2 anos? Eu arranco 90% do estômago dessa pessoa e ela volta a ganhar peso. Sabe por quê? Porque estamos olhando para a coisa errada. Não estamos olhando para o óbvio. Não estamos olhando para quem o ser humano é. Você sabe quem você é? Sabe? Deixa eu perguntar, qual é o teu nome? Diego. Diego, você sabe quem você é, Diego? Sei. Diga aí, Diego. Sou Diego, sou filho de Luiz e do Zeni, engenheiro. Não, Diego, você não é isso. Sabe quem o Diego é? Sabe quem eu sou? Sabe quem minha esposa é? Nós somos as junções de todas as experiências que nós vivemos, de tudo aquilo que aprendemos, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas emoções e principalmente de todas as crenças que nós temos. Você é isso. Você é o que você aprendeu. Ponto. Você é isso. Agora, quem é você? Eu sou o Rogério, que nasci no interior do Ceará, que passei fome pra caralho, que vi meu pai se suicidar, tentar suicídio, melhor dizendo, que vi minha mãe chorar porque não tinha o que dar para 2 filhas que morreram de fome. Eu sou esse Rogério. Que falou assim, eu vou entrar na faculdade de medicina, nem que para isso eu tenha que morrer, porque eu quero provar para eles que eu sou capaz. Que sofreu violência física, que apanhava feito um camelo. Não dos meus pais, dos primos, que tinham um pai e uma mãe fisicamente, mas que nunca me disseram assim, meu filho, eu estou aqui, eu amo você. Sabe com quantos anos eu vi meu pai? Eu tinha 36 anos. Agora, como que eu vou culpar meu pai? Sabe por quê? A mãe dele morreu no parto dele. O pai dele falava assim, meu avô, você é o responsável pela morte da sua mãe. Apanhava feito um desgraçado. Com 16 anos, se casou com minha mãe, ambos, para fugir de um lar de violência. 2 anos depois, tiveram gêmeas. Ambas morreram de fome. Emigrou para Rondônia, 15 anos trabalhando em regime de escravidão, vendo os filhos não ter o que comer, não ter o que beber, chegar ao ponto de tentar suicídio. E aí as pessoas às vezes fazem uma imagem distorcida do que é o suicídio. Suicídio, meu querido, é dor, é sofrimento. Ninguém se suicida para tirar a própria vida. É porque não aguenta sofrer. É porque não teve oportunidade de estar aqui ouvindo algo que pode aprender, que pode curar, que pode transformar a vida. Sabe, depressão, automutilação, é sofrimento. E muitas vezes, nos pronto-socorros da vida, eu perguntava para as pessoas que eu costurava os braços, o pescoço, e eu estou há 19 anos na área. Por que você fez isso? Ah, doutor, eu fiz porque eu precisava fazer alguma coisa e não aguentava. O que você sentiu quando fez isso? Sabe que a grande maioria delas respondiam? Alívio. Quando eu me corto, eu sinto-me tranquila. Pode passar. Essa meta-análise é a junção de múltiplos estudos, 8 países, esse estudo foi eu que fiz. O único trabalho publicado do Brasil. Quase 500 mil de pessoas. O objetivo desse trabalho foi mostrar que os problemas emocionais
impactam mais o coração do que o diabetes, do que o sedentarismo, do que a pressão alta, do que o colesterol alto. 85% pessoas com depressão, 18% de pessoas com ansiedade. Só que você sabe qual é o problema? A pessoa que tem depressão, ela já passou por ansiedade. A pessoa que tem depressão, ela carrega nela um trauma. Isso nunca é isolado, pode passar. Esse estudo, quem quiser ler depois, ele está publicado no Journal of Interdisciplinary Studies. Eu fui o que conduziu esse estudo aqui no país, sabe por quê? Porque eu não aguentava mais ver no meu consultório as pessoas perguntando por que eu infartei e eu sem saber o que falar. Eu faço painel genético, essa pessoa não tem nada e eu trabalho em instituições onde eu posso pedir tudo que eu quiser. Essa pessoa não tem nada, os exames são bons, cara, ela é magra, ela não fuma, ela se exercita, e por que ela infarta? Eu fui buscar e eu encontrei. É o pior fator de risco. Por quê? Como a emoção vira uma doença. E aqui eu quero trazer uma visão, não só psicológica, mas uma visão científica. Lembra que eu falei que a emoção é sobrevivência? Faz parte da tua evolução. A pessoa que sofre um trauma, assim como eu sofri, eu sei que 100% de vocês que estão aqui sofreram. Se você viveu e nasceu no Brasil, eu não tenho dúvida disso. Você passou por experiências difíceis na sua infância que impactaram a tua vida para sempre. E que muitos de vocês ainda hoje vivem o loop desse evento. O teu comportamento, o teu sentimento ainda permanece lá. Quando nós vivemos nesse estado de hiperatividade, nesse estado de vigilância, não fica só na nossa mente. Não podemos separar o ser espiritual, emocional do corpo físico. Assim como eu também pesquisei, está no meu livro, que você hoje, e aqui eu peço permissão para quem não tem uma religião, porque hoje a gente acha que a espiritualidade que protege, mas os estudos foram feitos com pessoas que tinham religião. Que você ir mais de 1 ou 2 vezes na igreja, você vai viver mais do que quem não vai. Por quê? Porque você é um ser espiritual. Mas você é um ser emocional. E quando você tem problemas emocionais, que pode ser depressão, ansiedade, trauma, burnout, estresse, você vive em estado de alerta. O teu sistema de vigilância, o teu firewall, que aqui está assim, ó, captando tudo. E o teu cortisol está lá em cima, liberando o hormônio do estresse, que reduz a tua imunidade, que inflama o teu corpo, que causa disfunção endotelial. Estudos em psicoimunologia mostram que quando você está estressado, a tua imunidade baixa. Bem provável que todos vocês já passaram por isso. Os herpes labiais, sabe aqueles sapinhos que nascem na boca? As gripes. Eu fiquei estressado, pipocou algo aqui. É por isso. Não está só aqui. Agora imagina uma criança que passou a vida, 30, 40 anos, carregando dor invisível. Dor que muitas vezes, racionalmente, ela nem lembra. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade de esconder, sabe, debaixo do tapete, dor e sofrimento, para que você racionalmente não perceba, mas o teu comportamento, as tuas emoções, o teu pensamento, os sentimentos é de alguém que vive em estado de alerta. E todo esse desequilíbrio, ele pode ser mensurado em exames, em gráficos.
E isso eu faço no meu consultório, porque eu quero mostrar para aqueles seres humanozinhos lá que vão no meu consultório que não adianta só ele comer direito, que não adianta só ele se exercitar, que ele tem que olhar para dentro, para a dor que ele viveu, que ele sofreu, que ele tem que olhar para Deus ou para a divindade que ele acredita, que não basta só se exercitar, dormir, comer direito, porque isso muita gente está fazendo e está morrendo. Porque você é mais do que isso. Você não é um pote de comida, ou de bebida, ou de cigarro. Não é. Você é muito mais do que isso. O desgaste de quem viveu sob pressão, sobre traumas. Entenda por trauma, experiência adversa. E aqui é tão importante entender um conceito que às vezes as pessoas acham que o trauma é somente a perda que impacta muito. Não, gente, não é. Sabe? Para uma pessoa, se eu olhar para ele aqui na escola e falar que ele é feio, isso vai impactar a vida dele inteira. Porque o trauma não é o evento em si. É o significado que a pessoa que está ouvindo, vendo, sentindo, dá aquilo. O significado não é o evento. Para mim, aqui na rua, pode passar um cara e atirar no meu carro. O carro é blindado. Eu não vou ter diferença. Faz isso com meu filho ou com minha esposa. Nunca mais vai andar dentro de um carro. O significado que a pessoa dá ao evento. E aí, às vezes, a gente acha que não, essa pessoa é porque o pai dele morreu, ou é porque ela apanhou do marido. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. Coisas pequenas impactam grandemente a vida da gente. Você não precisa ter ido para a guerra do Vietnã, ou lá do Afeganistão, ou agora lá no Irã, para voltar de lá traumatizado. Você vive diariamente numa porcaria de uma guerra, sendo condicionado 24 horas por dia pelo que você vê, pelo que você ouve e pelo que você sente. A verdade é essa, queira você acreditar ou não. Você não pensa que você é quem você acha que é, não é, cara. Você é tudo aquilo que você viveu. O que você viveu? Eu te falei o que eu vivi, quem eu sou hoje. Só que também tem um dado. Eu sou tudo aquilo, mas eu também sou um ser que aprende, que cresce, que evolui. A neuroplasticidade. Um novo caminho neural. Uma nova trilha é formada. Como? Estando em lugares novos, vivendo experiências novas, aprendendo coisas novas. Ou você acha que a cura de uma doença é assim? Primeiro é aqui. Pode passar. Tratar a doença sem tratar a emoção, meu querido, é colocar água num balde furado. Eu não sou contra a prescrição de remédio para tratar problemas psicoemocionais, eu acho que ele tem um papel importante, mas ele jamais vai curar. Ele vai aliviar a tua dor, mas nunca vai te curar. Sabe por quê? Porque não é química, não é física, é emocional. A experiência que você viveu, que o teu cérebro aprendeu, não é química. Não é te dar mais serotonina, dopamina, que vai mudar o que você viveu. É você mudando o significado. É você vivendo uma nova experiência. Mas eu não sei, como que eu vou? Tá aqui. Tá aqui. E o que é trauma? Eu já até falei um pouco para você de um spoilerzinho. Então, trauma é uma fotografia daquele momento. E essa fotografia, ela fica aqui, ó, armazenada. Literalmente falando. Cria-se uma memória.
E nós podemos ver isso através da microscopia eletrônica, de microscópios ultra avançados. O momento em que isso se forma. E eu vou dar uma informação muito interessante para você. Eu também trabalho com terapia. Eu sou cardiologista, tá, gente? Mas eu fiz pós-graduação em psicologia, neurociência. E sou terapeuta, conduzo grupos terapêuticos. E quando a gente trata um adulto que sofreu um trauma, uma mulher que foi abusada na fase adulta, é diferente de tratar uma criança que passou por um momento desse. Em 8, 10 encontros, você consegue ressignificar, você consegue tratar e curar um problema emocional de um adulto que viveu isso na fase adulta. Mas quando essa experiência foi na infância, é mais difícil. É 10 vezes mais difícil. Sabe por quê? O cérebro estava em formação. O Ian até falou cedo, né? Os diagnósticos de TDAH, os diagnósticos de autismo, os diagnósticos daquilo. Você sabe o que tudo isso significa para mim? Sobrevivência. Sabe aquela criança que não para? Sabe o que é isso? Aquela criança que não presta atenção em nada. Sabe o que é isso? É aquela criança que para sobreviver dentro de casa tinha que se adaptar, sabe? Eu preciso me desligar da realidade porque ela é muito dura. Ou eu preciso fugir daqui porque se eu ficar aqui eu vou morrer. E se vocês querem uma visão científica disso, leia o livro chamado O Mito do Normal. Dr. Gabor Mate, um dos maiores psiquiatras do mundo. Tem um documentário chamado A Sabedoria do Trauma. Assistam. Assistam. Vocês vão entender muito o que eu estou falando aqui, muito o que vocês estão aprendendo aqui. Pode passar. Aqui eu vou estar apenas exemplificando os tipos de traumas. Nós temos os traumas agudos, mas eu quero frisar no último trauma, que é o transgeracional. O que é o trauma transgeracional? É parte do que eu carregava. Você herda do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô. Hoje nós sabemos que, em média, nós carregamos genes de 4 gerações. Genes que podem ser transcritos em doenças. E aqui eu não falo das doenças autossômicas mendelianas, que é tipo anemia falciforme. Se a mãe tem, o filho vai ter. E ponto. Não é isso. Tá? E aqui é tão interessante que a palavra de Deus fala o seguinte lá, eu não lembro exatamente onde é, que Deus castiga até a 4ª geração daqueles que o odeiam, alguma coisa assim. E quando a gente vai para a ciência, a gente vê que a gente carrega, sabe, genes de até 4 gerações. Você pode estar carregando um trauma que sua mãe viveu, que seu pai, que seu avô, que seu bisavô. E o que você precisa para que isso seja ativado e se expresse dentro de você é apenas um estímulo. Ó, o que você ouve, o que você vê e o que você sente. Nada do que você vê, nada do que você ouve passa despercebido. Nada. E não pense que fica só na mente. Fica também no teu corpo. Esse caso foi um caso que aconteceu, deve ter uns 4 meses, eu cheguei no hospital, uma pessoa de 45 anos de idade. Eu, além de tudo isso, eu sou especialista em ECMO, que a gente chama de circulação por membrana extracorpórea, que é coração e pulmão artificial. E essa pessoa estava com essa assistência, porque o coração dela estava muito ruim. E ela estava entubada, conversando. E eu perguntei o que aconteceu. Ela falou para mim assim, doutor, eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe, e há 2 semanas eu perdi minha esposa, que era a última coisa que eu tinha. O cateterismo dele não tinha nada, a ressonância do coração não tinha nada, os exames de sangue também não. Só tinha uma história. Dor. O coração para quando o estresse é muito grande. Não só o coração para, como células se diferenciam, como imunidade abaixa.
Você é um ser espiritual, emocional, mas você também é físico. O teu corpo sente. Dr. Gabor Maté, esse é meu mentor. Tese central dele. O estresse, ou seja, o trauma, é a causa primária de toda doença física. Não existe cura completa se não existe cura emocional. Não tem como. Não tem jeito. Não vai. Pode falar o que falar. Não tem jeito. O remédio não fica na corrente sanguínea o resto da vida. Por que você acha que 90% das pessoas que têm pressão alta, a gente não sabe por quê? Você vai no cardiologista, você tem pressão alta, doutor, por quê? Idiopático. Para ele não falar que ele é burro, que ele não sabe. Eu assumo isso, tá? Eu não sei. Mas hoje eu penso diferente disso. Apenas 5 a 10% das causas de pressão alta, a gente sabe o porquê. Outros 90 a 95%, nós damos remédio para controlar a pressão, coma direito, durma direito, coma menos sal, se exercite. Detalhe, né? Você faz tudo isso e a pressão continua alta. Tomando remédio. Por quê? Já ouviu falar da hipertensão do jaleco branco? Aquela pessoa que não pode passar perto de um hospital, que a pressão vai lá para as alturas? Deve ser espiritual? Não! Emocional. Por quê? Mergulha na história dessa pessoa. Veja o inconsciente dela, que você não vai encontrar se, por exemplo, teve um abestado lá que, igual eu já fiz muitas vezes. A gente pegava as crianças, muitas vezes, dos pais desabestados, que ficavam levando as crianças para o hospital à toa. Graças a Deus, meu filho nunca foi no hospital. Lógico que é mais fácil para mim. Não façam isso, tá bom? Mas meu filho, graças a Deus, nunca foi. E as crianças chegavam no hospital e os médicos prescreviam, às vezes, injeção, sabe? E eu fazia um charuto da criança. O que era isso? Na época de técnico, foi quando eu comecei minha carreira, a gente pegava um lençol e enrolava a criança no lençol para que ele não se mexesse. Quando eu descobri que existem estudos que essa experiência a criança leva para o resto da vida, que inconscientemente ela não sabe, mas na hora que ela vê um cara de branco, sabe o que acontece com o sistema nervoso dela? Explode. A pressão sobe. Tem alguém rindo aí, gente? Eu acho que tem pessoas que têm esse problema aí. E isso é tão comum. Por que será? Por que um coração para? Para. Eu estou falando de um coração para. Quando você recebe uma notícia ruim. Já ouviu falar de doença autoimune, fibromialgia e outras doenças? Que a medicina não sabe o porquê. Por que será? Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente não olha para o que é realmente importante. Que é a história dessa pessoa. Que é o que ela viveu. O que você viveu, não sabia? Repressão emocional, estresse, inflamação, doença. Desconexão das necessidades que começam na infância como estratégia de sobrevivência. Não é se a mente afeta o corpo. A questão é como é e o que podemos fazer com isso. Nenhuma experiência fica inerte no teu corpo. Nenhuma. Nenhuma. Puxa para cima. Quando o trauma não é integrado, ele continua reagindo como se a ameaça ainda estivesse presente. Eu sei que eu não vou ter tempo aqui, mas esse é um exemplo claro que vocês podem ler nos livros de pessoas, é um exemplo extremo, que vão para uma guerra. E quando elas estão em casa, um relâmpago, um trovão, e elas reagem como se estivesse na guerra. E ela sabe que ela não está na guerra. E ela fala assim, eu estou em casa, mas o corpo não entende. Ela reage como se estivesse lá na guerra. Sabe por quê? Por causa disso, pode passar.
Ao contrário dos animais, os humanos não completam a resposta biológica ao trauma. Peter Levine, um dos maiores psicólogos, estudioso disso. Quando um animal na selva ele é atacado, assistam os vídeos. Um leão, por exemplo, quando ele é atacado, e ele sobrevive ali, o leão ataca o animal lá, uma zebra, um cabrito, seja lá o que for. Depois que ele escapa, que ele se sente livre, ele se balança todo. 10 minutos depois, ele está comendo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Todos os reflexos de sobrevivência dele voltam ao normal. Só que nós não. O problema é que às vezes o leão que você enfrenta é o chefe, é o pai, é a mãe, é o esposo, são as contas, os boletos. E aí você vive 24 horas por dia nesse estágio. E o teu sistema imunológico? E o teu coração? E as tuas células? Vivendo em medo, insegurança, terror. O que um abuso sofrido aos 7 anos tem a ver com um infarto aos 55 anos? O estudo é esse. 1998, pode passar. Esse é um dos estudos mais fantásticos que eu já li na literatura, que mostra e prova cientificamente que aquilo que você viveu lá na infância não fica lá. Não fica. E você sabe quanto se você digitar aí no Google assim, ó, pesquisa quantas mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. 40%. Dos homens, 15% a 22%. 62% da população adulta já sofreu algum tipo de violência, seja sexual, emocional ou física. E isso não fica lá. Doença cardíaca isquêmica, publicado no Circulation, uma das maiores revistas do mundo. Uma pessoa que não teve nenhuma experiência. Quais experiências? E aqui foram pesquisadas apenas 10. Só 10, tá? Que foi 3, abuso físico, emocional e sexual. Abandono físico e emocional. Você tem um pai que tinha depressão, ou um pai viciado, ou ter presenciado algum evento traumático, como alguém sendo assassinado, algum tipo de... Só isso. Só isso. 0 experiências dessa. 8% de chance de desenvolver um infarto. Quando você sofreu mais que 4, já dobra. Já dobra. Nenhum fator de risco equivale a isso. Nem depressão, nem obesidade, nem tabaco, nem diabetes, nem colesterol alto, nem pressão. Nenhum. Tá? E esse estudo isolou essas variáveis. Ele levou em consideração só a experiência. Câncer, dobra. Aqui foi pesquisado câncer de pulmão, câncer coloretal, câncer de mama. Doença do pulmão, 300%. Pode passar. Mas o que eu quero trazer para vocês, acho que o mais importante é isso. Depressão. Isso publicado numa das revistas mais importantes do mundo, em 2024. Uma pessoa que sofreu mais que 4 eventos. É bem provável que mais de 60% de vocês que estão aqui passaram por mais de 4 eventos desses. 290%. Comparado com quem não viveu. Quando a gente vai para o suicídio, pessoas que tiveram mais que 7 experiências, e eu tive 9 delas, quase 5.000%. Quando eu comparo uma pessoa que viveu 4, 5, 6 ou mais experiências dessas, na infância, até os 12, 13 anos de idade, com quem não viveu, essa pessoa tem quase 5.000 vezes mais chance de tentar suicídio, 290% mais chance de ter depressão, 2 vezes mais chance de ter câncer, doença pulmonar e outros problemas físicos. Por quê? Será se a experiência fez alguma coisa no corpo? Não! A marca ficou aqui. Como que esses eventos se materializam
Via biológica, o trauma na infância altera o desenvolvimento do eixo. Estresse crônico. Sabe o seu filhinho que vive estressado dentro de casa? O cérebro dele, atrofia. Cortisol, adrenalina. Via comportamental, os ACEs, que são esses eventos, aumentam o risco de comportamento de enfrentamento. Sabe o que é isso? Vício em comida, droga, tabaco, álcool. Presta atenção, toda vez que você olhar para uma pessoa que sofre com obesidade, que tem algum vício, seja em álcool, tabaco, qualquer outra coisa, sabe por que essa pessoa está nessa situação? É mais fácil viver na rua usando droga. É menos doloroso do que voltar para a vida real. Por que eu arranco 90% do estômago de uma pessoa e ela volta a ganhar peso? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Não é, gente, não é físico. Não é orgânico. Pode passar. Eu já contei um pouquinho da minha história para vocês. Eu me tornei médico. E quem eu me tornei hoje é fruto de traumas. Não pense que eu me tornei médico e o meu objetivo era ser um médico para cuidar, para ajudar as pessoas. Não era. Eu já era médico da minha esposa. Meu filho tinha acabado de nascer. E ela falava assim, Rogério, o teu filho não vai te reconhecer. Sabe por quê? O médico tem 60 dias no mês. Porque ele conta o dia como plantão de 12 horas. Eu trabalhava uns 50. Meu filho nasceu. E ela falava. Eu chego em casa, ele está dormindo. Eu saio de casa, ele está... Sabe o que eu falava para ela? Eu só quero que vocês não passem pelo que eu passei. Cara, eu já era médico. Já ganhava bem. Não precisava disso. Só que a história que eu contava para mim era essa. Sabe por quê? Eu chegava no hospital, né? Era o doutor Rogério. Quem manda no hospital é o médico. Todo mundo está subordinado a mim. Então eu era ali paparicado. Eu era ali meio que ovacionado. Só quando eu chegava em casa era só minha esposa. Então eu sentia saudade do hospital. Saudade porque lá eu era valorizado. Era busca de quem, será? Será se eu queria ser médico porque o meu sonho era cuidar das pessoas? Era apenas para provar o meu valor. De alguém que não foi visto, de alguém que não foi lembrado, de alguém que não foi amado. A busca sempre era essa. E tudo isso que eu falei para vocês podem ser tratados, podem ser curados. Hoje a gente tem mecanismos, as terapias, exercício, sono, conexão real, mindfulness, coerências cardíacas. Tudo isso são ferramentas que a gente pode usar. Mas isso, e às vezes isso, não muda. Sabe por que não muda? Porque não muda a memória. Não muda a experiência, não muda o significado. E se você não mudar o significado daquele evento, se você não criar um novo significado, uma nova memória, para que uma nova emoção, se você não criar uma nova crença, e pasmem vocês, sabe? O teu pensamento, o teu comportamento, as tuas emoções, até elas, antes de se manifestarem, comunicam com as suas crenças. E o que você acredita? Você acredita que você é um bosta, com perdão da palavra? Ou que você é a imagem e semelhança de um Deus criador? Capaz de ressignificar o seu passado? De buscar conhecimento, de viver novas experiências, novos aprendizados? Para que a tua vida seja diferente. Para que essa dor realmente fique lá no passado. Hoje o médico precisa ir além das perguntas. O que você sente? Seus hábitos, seu estilo de vida. É o que eu pergunto para os meus pacientes. O que aconteceu com você? O que você sente, você já sabe. Todos vocês sabem.
Mas o que aconteceu? Você foi abusado fisicamente, foi abusado sexualmente, foi abusado emocionalmente, foi abandonado por quem mais te amava. Viu o seu pai tentar suicídio, viu teu pai indo embora de casa, te abandonando. É isso que importa. É a sua história. A cura começa quando você entende a sua história. O que você viveu e o que você precisa fazer para mudar isso. Para que você não viva repetindo o passado em busca de algo que, se você não mudar, nunca você vai encontrar. Estarei orando por vocês para que Deus possa abençoá-los e que vocês encontrem o caminho. E não tenha dúvida, se conheceis a verdade, ela vos libertará. Meu amigo, não existe cura sem conhecimento, sem aprendizado e sem viver novas experiências. Você pode buscar o médico mais top do mundo, você não vai encontrar cura lá. E às vezes a gente tem o hábito de falar assim, não, se Deus quiser, Deus vai me curar. Quando Deus foi reinstalado, Jesus não falou assim, pedra, sai da frente! Jesus falou assim, ó, removam Lázaro, venha para fora. Sabe por quê? Ele queria te ensinar, você e a mim, que a gente precisa fazer alguma coisa. Às vezes o que a gente precisa é buscar conhecimento, é aprender, é viver novas experiências, inclusive na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, doutor.